Olá, boa tarde, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico desta sexta-feira aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios do Centro de Operações da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. Dia de saque do FGTS e muita movimentação das agências da Caixa Econômica Federal. E olha que amanhã algumas agências do banco terão um plantão especial, além de segunda-feira, com horário ampliado, terça também, enfim, a gente vai falar disso. E também dos impactos da inflação do IPCA, medido pelo IBGE, os impactos na economia e que teve ali uma desaceleração importante. E um dos itens que puxaram para baixo a inflação é exatamente alimentos. E também vamos falar de planos de saúde. Há cada vez mais brasileiros deixando os planos privados. Bem, já temos a participação da repórter Vanessa Casalino ao vivo dos estúdios da TV Brasil aqui em São Paulo. E para falar desse dia agitado nas agências da Caixa, porque foi grande a procura dos correntistas que têm direito a sacar dinheiro do Fundo de Garantia nessa medida do governo que permitiu aí mexer nas contas inativas. Vanessa, boa noite. Em tempos de dinheiro curto, né? Quem tinha dinheiro foi buscar, né? Exatamente, né, Piotto? Boa noite para você que acompanha a gente. O primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS foi marcado por filas nas agências da Caixa. E isso apesar de o horário de início do atendimento ter sido antecipado para as 8 da manhã. Começaram a sacar os recursos hoje os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro. Até às 11 da manhã, a Caixa já tinha feito 700 mil pagamentos a mais de 300 mil pessoas, injetando na economia mais de 160 milhões de reais. Agora, parte da fila nesse primeiro dia era formada por pessoas que foram apenas tirar dúvidas ou que tiveram problemas com o saque no caixa eletrônico. Então, não quer demais lembrar. Podem sacar os recursos de contas inativas os trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. Quem tem saldo de até R$ 3.000 pode sacar no autoatendimento com o cartão cidadão e a senha. Acima desse valor, só nas agências da Caixa. E para valores superiores a R$ 10.000, é preciso levar a carteira de trabalho ou um documento que comprove a extinção do vínculo empregatício. Neste sábado, a Caixa vai ter mais um dia de plantão, mas é só para tirar dúvidas. Vai das 9 da manhã até as 3 da tarde. Você pode acessar caixa.gov.br para saber as agências que vão estar com as portas abertas amanhã. Importante ir, né, Piotto, para não chegar num dia de saque, tirar dúvida e aumentar ainda mais a fila, né? Então, portanto, como disse a Vanessa aí, amanhã, sábado, é para tirar dúvida, mas na segunda e na terça você tem horário estendido, mas essas 2 horas a mais, vai abrir 2 horas antes do que o horário normal de abertura das agências, mas é só também exclusivamente para FGTS. O horário do banco começa normalmente para as outras operações. Obrigado, Vanessa. Olha, aumentou também a intenção dos empresários do setor industrial para investir este ano, o que confirma as expectativas de uma melhora na economia. O repórter Maurício de Almeida tem informações ao vivo no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Calculado pela Fundação Getúlio Vargas, apontou o maior índice de investimento, tentativa de investimento da indústria desde 2015. A subida foi de 6,9 pontos no primeiro trimestre desse ano, segundo o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é a 4ª alta consecutiva na intenção dos empresários do setor industrial investirem mais durante esse ano. Agora, esse índice chegou ao acumulado de 100 pontos. O índice vai de 0 a 200. 100 é considerado uma taxa de neutralidade, mas já é bom, considerando que no fim do ano passado ele estava abaixo de 100, o que seria um índice pessimista dos empresários investirem no setor da indústria. A expectativa é que 19,9% dos empresários da área industrial vão investir nos próximos 12 meses. É um sinal de alta da indústria que deve também elevar o produto interno bruto, como espera o Ministério da Fazenda nesse primeiro trimestre de 2017. Piotto. A inflação oficial que baliza a política econômica do governo federal está perdendo força. O índice de preços ao consumidor, o IPCA divulgado hoje pelo IBGE,
mostra que os números de fevereiro aproximam a inflação da meta anual de 4,5% estabelecida pelo Banco Central. Nós preparamos algumas telas para explicar melhor tudo isso e já temos a companhia aqui no estúdio do economista Alan Gani. Alan, bem-vindo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, por gentileza, como está a situação. Hoje foi divulgado pelo IPCA. Bom, em janeiro tinha 0,38, uma desaceleração agora em fevereiro para 0,33. Perfeito. Vamos para o segundo número, então, na segunda tela. A IPCA, inflação, 12 meses, nos últimos 12 meses, isso evidentemente não inclui o ano, mas nos últimos 12 meses, 4,76. O que faz o Banco acreditar, o Banco Central acreditar, que nós estamos convergindo para a meta e até um pouco menos. Aliás, só uma lembrança, né, Alan? Nós tivemos agora, no começo da semana, o Boletim Focus do Banco Central, já há uma estimativa ali de que fica em 4,36, ou seja, abaixo da meta no final do ano, quando a gente chegar em dezembro, né? Exatamente. Ou seja, isso é realmente uma boa notícia, porque impacta na baixa dos juros da taxa Selic. Alimentos contribuíram para essa queda da inflação, essa é a boa notícia, 0,45 negativos, ou seja, baixou 0,45. As principais baixas, aqui nós estamos falando de dois alimentos que estão na mesa do brasileiro. Feijão carioca, menos 14,22%, isso é extremamente importante. Frango, 3,83% também caiu. Nós estamos falando de duas proteínas, uma vegetal, ou seja, o arroz, que o feijão combina com o arroz, e o frango, que é a tal da mistura. Isso aqui tem peso muito importante ao longo do ano, não tem? Tem peso, né? O frango tem um peso aí expressivo no IPCA. Porque é uma proteína mais em conta do que carne vermelha? Exatamente, né? Um bem substituto, né? E houve queda também de aves, né? Não só de aves, mas de ovos também, né? Desaceleração de carnes, enfim. Então, nós estamos com uma super safra de milho aí este ano. O pessoal do agro que trabalha conosco aqui na Bolsa diz que um frango é um saco de milho, 70% é milho, ou seja, é um saco de milho que anda. Se o frango já teve essa queda aqui, nós podemos ter uma previsão que vai continuar caindo ao longo do ano também. Ou pelo feijão menos teve não uma safra subir. boa também. Exatamente, ou pelo menos não subir. Ao contrário de 2016, né, o ano de 2017 é marcado por uma boa expectativa nos preços dos alimentos. Tá bom, vamos lá. Seguindo aqui o que nós temos aqui. Aliás, por conta exatamente da baixa desses alimentos, fevereiro teve uma queda de 0,75% na alimentação em casa, sendo que janeiro tinha havido uma pequena alta, ou seja, já há uma pressão por causa dessa super safra que nós vamos ter esse ano. Ontem nós falávamos disso aqui, inclusive dos números do próprio IBGE. E aqui o IPCA também da alimentação fora de casa, aqui teve uma oscilação para cima, menor evidentemente, é o que se chama de desaceleração, porque continua indo adiante, ou seja, subindo, mas em janeiro tinha sido 0,69, 0,11 agora, ou seja, também é um bom número. E o IPCA aqui, o que pressionou a inflação, e nós estamos falando de uma coisa, pelo menos isso aqui é sazonal, né? Educação é curso e mensalidade de escola. Exatamente. É aqui que está pressionando, né? Exatamente. Pela metodologia do IBGE, esse impacto vem em fevereiro. Então, são reajuste de escolas, pós-graduação, graduação, tudo em fevereiro. E a alta é expressiva. Em janeiro tinha sido 0,29%, mas com a metodologia do IBGE computa fevereiro, 5,4% de aumento. Os custos regulares tiveram 6,99% de aumento. Custo regular, ou seja, nós estamos falando de mensalidade de escola. Objetivamente é isso. Objetivamente, porque ali em educação pode entrar também, né, artigos de papelaria, enfim, livros, mas ali estamos falando de mensalidade. Tá, quando a gente tem exatamente essa ideia do que nós estamos vendo na inflação hoje, Alan, o que nós podemos pressupor? Juro mais baixo, o Copom cada mês está divulgando juro mais baixo. Estamos em 12,25%. Exatamente. Já está se falando em uma pressão maior para se baixar os juros ainda mais. Você está imaginando que nós vamos chegar a um dígito no final de dezembro? Eu acho que sim, eu acho que a gente está abaixo aí dos 10%, no final de dezembro a gente vai para baixo vamos para um dígito, com certeza. Mas isso impacta de que forma? A grande pergunta da economia hoje é quando voltam os empregos. Exatamente. Claro que a economia precisa girar, mas gira quando se tem crédito. E crédito vem de duas maneiras. Ou o sujeito tem alguma renda extra, ou ele tem trabalho que remunera, ele gasta o salário em bens, em pagamento de aluguel, em compra no supermercado, seja lá o que for, em compra de um carro, ou seja, em bens mais duráveis. Mas isso chega em algum momento, em que momento? Porque a baixa dos juros tem um detalhe muito importante. O Banco Central está fazendo a parte dele porque a inflação está ajudando. Mas os bancos não estão fazendo. O crédito de banco não está chegando porque o spread bancário, essa diferença, vale só explicar de novo, né? O spread bancário, o nome parece um palavrão, mas é a diferença entre o que o banco pega quando você põe o dinheiro lá e te remunera e quanto o banco te cobra quando você empresta dinheiro do banco. Esse empréstimo está muito alto. É verdade, né? O empréstimo na ponta ali, né, para pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem um custo diferente do custo ali da Selic, né? Que é aquela
taxa ali de captação interbancária. Agora, caindo a Selic, é de se esperar que, por mais que esse spread ainda continue alto, mas que haja uma diminuição da taxa de juros, né, no crédito pessoa física e pessoa jurídica na ponta. Mesmo com spread alto, mas essa taxa tende a diminuir, essa taxa vai ficar menor, né? Porque se na captação bancária ela ficou menor, ela tende a ser repassada. Mas financiamento para negócio, ou seja, para empresa, porque a empresa se financiar, vai investir, se investir, ela vai contratar. Exatamente. É o movimento certo da economia. Isso. Essa empresa está conseguindo pegar na ponta de que maneira? Qual é o financiamento que tem para a empresa hoje? Então, você tem várias... A pequena, a média, a você grande? tem várias linhas. É difícil aqui eu te precisar um número, né? A gente pode falar numa média aí de... Pode ser 20% para pegar crédito pessoa jurídica, 24%, dependendo da empresa, 50%. Isso ao ano, né? Ao ano. Mas, evidentemente, que se a taxa de juros básica, né, que a Selic é a taxa de juros básica da economia, ela influencia as demais taxas de juros. Se essa taxa ela diminui, acaba tendo um reflexo na taxa de juros lá na ponta, né, para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né, para as empresas tomarem um crédito mais barato. Mesmo ainda numa taxa alta, mas ela vai ficar menor, essa taxa. Alan, o Banco Central está pressionando, fez um evento que talvez seja dos... Há muito tempo eu não ouvia se falar disso, uma pressão do Banco Central e do Ministério da Fazenda, aliás, o próprio ministro tem dito isso, que já está chegando num certo nível de insatisfação gigantesca, de intolerância, porque os bancos não mexem no spread bancário. Como é que você vê essa pressão do Banco Central, que fez um evento para discutir esse assunto, inclusive levou muita gente lá, inclusive a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, o Ministério da Fazenda. Essa pressão tende a aumentar porque há uma ameaça de aumentar o compulsório dos bancos, ou seja, o quanto os bancos têm que depositar no Banco Central e fica com menos recursos. O que pode acontecer a partir daí? A gente percebe um movimento do Banco Central, uma pressão muito grande aí do Banco Central na tentativa de diminuir esse spread, né? A gente precisa entender melhor por que esse spread é tão alto no Brasil, né? Eu acho que a explicação dos bancos é falta de pagamento, inadimplência, né? É inadimplência. Então, acho Mas os juros altos é a pergunta que não quer calar. Os juros altos também no caso... quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Exatamente. Mas eu acho que o que está faltando são alguns estudos, né? Enfim, estudos econômicos, acadêmicos, começarem a estudar isso, se de fato é apenas inadimplência, o quão essa inadimplência influencia esse spread, né? Porque também tem custos operacionais, também tem imposto aí nesse spread, né? Mas é conseguir ter uma melhor mensuração do que causa esse spread ser absurdamente alto no Brasil, né? Mas uma economia que tem indústria fechando, comércio fechando, aliás, as placas de aluga-se ou vende-se tem aumentado nas cidades, ou nas cidades pequenas ou grandes, pouco importa. O fato é que isso tem aumentado. E você vê os bancos, no mínimo, no máximo reclamando de que diminuir um pouquinho o lucro exorbitante que tem tido. Se banco está ganhando muito recurso, está ganhando muito dinheiro, e o setor produtivo, e não estou falando aqui de uma discussão teórica de escolas de economia, não é o financismo contra o produtivismo, nada disso, mas enfim, mas alguma coisa está desregulada na economia, não está? Enfim, o que a gente espera, né? A partir do momento que essa taxa de juros ela comece a diminuir, é de se esperar que haja algum reflexo na ponta ali para o consumidor e para a pessoa jurídica e que o setor produtivo comece a voltar a investir, né? Lógico que não é só taxa de juros que está explicando o não investimento do setor produtivo, mas a taxa de juros é um fator importante, né? Agora, lógico, num cenário de juros menores é ideal, né? A ideia é que os bancos consigam reduzir a sua taxa de juros, eles vão perder na taxa, mas de outra maneira eles vão ganhar onde? No volume, né? Porque eles vão conseguir emprestar mais, pessoas vão tomar mais crédito. Alan, obrigado. Imagina, obrigado vocês. Pela companhia aqui, as informações. Bom, e logo depois do intervalo, os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes. Bom, já de volta aqui no cenário, no estúdio do Centro de Operações da BMF-Bovespa, nós vamos ver agora como fecharam os números do mercado financeiro hoje, sexta-feira. O dólar interrompeu uma alta da semana aí, hoje está em queda, fechou em queda de 1,59%, cotado, portanto, nessa sexta-feira, o dólar comercial a R$ 3,14, 3,145. E o índice Bovespa, nós temos agora,
também estava em queda até durante a semana. Hoje, na sexta-feira, teve uma alta aí de 0,34%, 64.809 pontos. E a repórter Vanessa Casalino tem outras informações no estúdio da TV Brasil em São Paulo. E agora para falar sobre essa cobrança do despacho de malas pelas companhias aéreas. Vanessa, temos novidades, é? Pois é, Piotr, essa medida polêmica, né? Então, o Ministério Público Federal aqui de São Paulo entrou na justiça contra a cobrança pelo despacho de bagagens pelas companhias aéreas. O Ministério Público pediu à Justiça que anule liminarmente as novas regras da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Agora há pouco, o juiz da 22ª Vara da Justiça Federal pediu que a ANAC se manifeste sobre a ação. No Ceará também houve um pedido semelhante. A regra da cobrança entra em vigor na próxima terça-feira e, para o Ministério Público, a medida fere os direitos do consumidor e tende a levar a uma piora dos serviços. Enquanto isso, muitas companhias aéreas se anteciparam e divulgaram suas políticas para as novas regras. A Azul, por exemplo, vai manter a franquia gratuita para bagagem despachada, o equivalente a uma mala de 23 quilos para voos domésticos. E vai ainda dar descontos para quem levar apenas bagagem de mão de até 10 quilos. A Avianca Brasil também disse que não vai cobrar pelas bagagens despachadas e que prefere estudar mais o assunto antes de criar tarifas. A Gol vai continuar vendendo passagens com franquia de bagagem gratuita, mas vai criar uma categoria nova, com passagens mais baratas para quem viajar sem despachar, um modelo parecido com o da Azul. Já a Latam foi a única companhia que já definiu preços para a nova regra. Nos voos domésticos, a mala de 23 quilos vai custar R$ 50 para ser despachada. Mas a empresa não informou quando vai dar início a essa cobrança, Piotr. Com a perda do emprego e o momento ainda muito difícil da economia, muitos brasileiros têm abandonado os planos de saúde. Somente em 2016, ou seja, um ano passado, mais de 1 milhão de pessoas perderam seus planos de acordo com a entidade que representa as operadoras. Para falar sobre o tema, eu converso agora com Antônio Carlos Sabaté Paulo, diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Senhor Antônio Carlos, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado. O senhor falava, antes da gente começar a entrevista aqui, ainda nos bastidores, que se a gente aumentar o período, perdeu-se mais de 2 milhões, é isso? Exato. Isso o quê? Envolvendo 2015, então? Envolvendo desde o início de 2015 ao início de 2017, 2 anos exatos, nós perdemos 2.800.000 pessoas. Nós estamos falando do começo da crise econômica, quando começou a pesar. Exatamente, exatamente. Nós tivemos até esse momento, desde o início da contagem de pessoas que aderiram a planos de saúde, desde o início, né, nós temos aí 2 décadas, nunca tivemos perda. Sempre houve um crescimento, até o final de 2014. Em 2015 começa a inflexão dessa curva e aí uma queda acentuada. Bom, o estudo dessa crise brasileira vai ser tema de escolas de economia por muito tempo ainda. O senhor está me dizendo que desde que quando se implantou plano de saúde privado no Brasil, sempre houve crescimento. Maior ou menor, mas tinha crescimento. Exatamente. A curva foi interrompida no começo de 2015. Exato. A partir de janeiro de 2015 é que há essa mudança. E o início da queda. E qual é o posicionamento dos planos? Porque, queiramos ou não, isso tornou um serviço importante, a prestação de serviço, ao mercado de trabalho que vive de plano de saúde privado. A gente falava de clínicas de fisioterapia, mas há várias outras atividades. Como é que os planos estão reagindo a essa perda? Porque normalmente vem o quê? Da perda do emprego? Sim. Principalmente da perda do emprego, porque a carteira de planos de saúde, ela é basicamente, 80% dessa carteira são de planos coletivos, né? Que são os empresariais, mais os planos de adesão. Isso monta mais ou menos 80% então, do volume total. E 20% são os planos individuais e familiares que a pessoa compra diretamente com a operadora de saúde. No caso, isso é a parcela menor. A parcela menor. A maior vem de empresas que dão benefício para o seu funcionário, ou aqueles planos de adesão também que são de associações, sindicatos, que as pessoas compram quando tem uma relação com essa atividade, né, com a categoria. Então o impacto da crise e a perda de emprego, nós falamos do IBGE recentemente, o número de desempregados está superando 13 milhões. Ontem o presidente do IBGE estava aqui no Cenário Econômico e disse se considerar uma outra parte da sociedade, na verdade chega a 20 milhões de desempregados. Exato. E a aderência dessa curva, né, de emprego e planos de saúde é muito próxima.
Nós temos assim, perdeu o emprego, e há um reflexo na perda de plano de saúde imediatamente. E qual é o posicionamento em relação a esse momento de crise? O que pretendem fazer as empresas do setor de saúde privada? Olha, tem dois lados da questão, né? Você tem o lado assistencial, que é exatamente aquilo que as empresas oferecem de cobertura e de assistência à pessoa que tem plano de saúde. Nessa área que é maior, que é o que tem mais custo, é um pouco difícil você mexer, porque não dá para cortar, porque você vai cortar a qualidade. E o custo essencial, apesar de ser alto, ele é reflexo de todas as outras atividades que estão cerceando isso aí. Então, são as atividades de exames, consultas, novas tecnologias, novos medicamentos. Isso aí é um custo altíssimo no Brasil e no mundo, não dá para mexer. O que as operadoras podem mexer são nos outros custos administrativos. Então, os custos de aluguel, comercial, de divulgação, esses aí são possíveis de mexer e tem decaído. Então, as empresas estão tentando melhorar a gestão. Mas na parte de atendimento é difícil porque se você mexer nisso, você perde qualidade. Mas o custo operacional disso tem, por exemplo, o câmbio, normalmente quando sobe o câmbio, sim, você tem um dólar mais alto, a comemoração no Brasil, vamos ganhar mais, o exportador comemora. Sim. Mas a área de saúde tem muito insumo importado, não tem? Então, quer dizer, o câmbio quando está alto, impacta no custo final da saúde brasileira. Impacta porque... Seja do que o SUS paga, porque paga por medicamento, seja do setor privado. Sim, o impacto nas matérias-primas de medicamentos, e os planos pagam os medicamentos quando a pessoa está internada, por exemplo. Sim, claro. Também manutenção de equipamentos, de tomógrafos, de ressonâncias, tudo isso é em dólar. Então, o impacto de alta de dólar, certamente há uma repercute no plano de saúde. Como é que eu sempre ouvi isso, principalmente quem lida com insumos importados. E o setor de medicina vive de insumos importados. Sim. Precisa, é necessário. Boa tecnologia está lá fora ainda. Sim. Quando o senhor vê a comemoração de que o dólar subiu e as exportações brasileiras vão melhorar e vai ter impacto na balança comercial, qual é a sua reação no setor? Qual é a reação do setor? Não, assim, olhando de forma geral, e especialmente a indústria, a gente acha que pode ser interessante para a indústria, para a indústria exportadora brasileira, mas para o setor de saúde, esse impacto é grande. Então, há sempre uma preocupação. Uma elevação de dólar, a gente já está olhando um pouco para a linha de custo da operadora e, eventualmente, o repasse para o preço final do produto, né, que é a mensalidade do plano. Né? A proposta do governo federal de ter um plano de saúde popular, que ainda está sendo estudada pela Agência Nacional de Saúde, ou seja, porque tem uma série de limitações de atendimento e tudo mais, qual é a posição do setor em relação a isso? Nós participamos, como entidade, de todas as discussões do grupo que foi criado pelo Ministério da Saúde, demos contribuições, temos uma visão positiva em relação a isso. Eu acho que a gente está no momento aí da saúde brasileira, até de transição de modelos, a gente tem que repensar um pouco, ter alternativas, flexibilizar coisas. Não podemos nos fixar no modelo que foi criado há mais de 20 anos atrás. O país mudou muito, a população envelheceu. Então a gente tem uma visão positiva, a gente acha que outras alternativas de plano que possa beneficiar pessoas que perderam emprego e o plano, e também pessoas que nunca tiveram plano, que é um desejo grande da população. Não sei se você teve acesso, mas há pesquisas dos principais institutos de pesquisa no país que colocam o plano de saúde como o terceiro desejo da população. O primeiro é a casa própria, o segundo é a educação e o terceiro é o plano de saúde. Então há uma demanda reprimida para o plano. Se a gente tiver uma chance de dar, por um custo acessível, um plano para uma pessoa que nunca teve, ela vai haver demanda. Não há um posicionamento contrário? Pelo contrário, a gente apoia. Mas isso tudo depende hoje do momento para voltar a crescer o setor, é a economia crescer como um todo, é isso? É necessário. A retomada do emprego, a retomada do nível de renda, porque a gente fala em emprego direto, mas também as pessoas que são autônomas e que tinham planos, elas também perderam, porque perdem negócios, abre mão do plano, né? Acaba não gerando mais renda para pagar aquele plano. Então, o nível de atividade e o nível de emprego são muito importantes. O senhor acha que a crise, de alguma forma, também melhora a qualidade do plano? Porque não raro a gente vê a Agência Nacional de Saúde dizendo que planos não podem ser vendidos e condenam empresas. Dá para melhorar também a qualidade? Rapidamente, uma última pergunta. Claro, sempre é possível melhorar a qualidade. E as operadoras, elas estão atentas a isso. Uma situação de não atendimento adequado sempre impacta. As operadoras não querem isso. Tanto é que tem ouvidorias, tem, enfim, saques, e estão atentas. E aí a agência realmente faz uma regulação bastante forte sobre o setor.
tem uma importância, a gente também tem alguns pontos que a gente acha que poderiam ser um pouco mais flexibilizados, mas claro que essa preocupação com a qualidade é muito grande. Perfeito. Sr. Antônio Carlos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela gentileza, nos atendeu aqui no Cenário Econômico. Aliás, a gente encerra o programa hoje com uma boa notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que vai compensar este ano os consumidores pelo que pagaram a mais no ano passado. Foram 1 bilhão e 800 milhões de reais pagos indevidamente porque foi incluído naquele momento na conta o custo operacional da usina termonuclear de Angra 3, que ainda não está funcionando. O valor não é muito alto, não. Na verdade, vai haver uma redução de 1,2% nas contas desse período. Mas esse valor será devolvido, corrigido pela taxa Selic, tão logo as distribuidoras definam os reajustes deste ano. Bom, em seguida você tem Rosiane Kennedy e os Corredores do Poder. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, bom final de semana, né? Até segunda-feira, hein?